Olá para todos. Hoje nós vamos trabalhar com a segunda parte do tema, que é a composição de velocidades. Não sei se vocês lembram, a gente havia encerrado o primeiro vídeo, a parte 1, discutindo sobre a queda de duas bolinhas de sinuca, uma que eu deixava cair e a outra que eu lançava ela horizontalmente, né? E aí fazia uma série de perguntas sobre essa situação. Então nós vamos começar o vídeo aqui a partir daquele resultado. É essa situação aí, ó, que está sendo mostrada, que foi colocada no último encontro, né? A bolinha 1 era lançada de lado, enquanto eu soltava a bolinha 5. Aí eu tenho o endereço da filmagem que foi disponibilizada para vocês verem, né, depois de responder as questões. E eram 3 questões, né? A primeira, qual delas percorria uma maior distância antes de atingir o solo, era a bolinha 1, né? Qual delas gasta mais tempo para atingir o solo? Isso daí não era uma resposta óbvia, né? As duas chegam no mesmo tempo. Pode passar o vídeo lá em câmera lenta, você vai ver que elas chegam juntinhas. E a terceira questão, qual delas que apresenta maior velocidade, né? Na hora que chega no chão, né? Como a bolinha 1 andou maior distância no mesmo tempo, ela tem que apresentar uma maior velocidade média do que a bolinha 5, certo? Vamos ver agora, a gente vai discutir a explicação dada por Galileu para esse fenômeno, né? O fato delas chegarem juntas, de como que estuda o movimento. Então, para utilizar a explicação de Galileu, eu vou antes trabalhar com um caso que é semelhante a esse, que é o de um nadador. Atravessando um rio. O anterior, a trajetória dele era uma trajetória retilínea, ele sai na diagonal. Saber agora qual que seria a trajetória dele quando ele entra num rio que tem um perfil de velocidade das águas igual a esse daí, né? Não vai ser mais uma trajetória retilínea, né? Tenta descobrir aí como que seria essa trajetória, tá bom? Bem, continuando. Vão então pegar a nossa situação da bolinha de sinuca lá agora. Como que Galileu analisaria esse movimento, né? Ele de novo iria dividir esse movimento em 2 movimentos independentes. O primeiro deles, ele iria supor, peraí que tem um carro passando aqui na varanda, ó, passou. Vamos supor que eu tivesse uma situação onde não houvesse gravidade. Então essa esferinha, ela sairia em movimento retilíneo uniforme. Tá aí, ó. Agora, vão imaginar que ela não tem velocidade para frente e que ela foi simplesmente solta. Então agora eu vou imaginar que só tem a gravidade e eu soltei a bolinha. A gente sabe que o movimento agora é o movimento uniformemente acelerado. Então agora eu vou unir esses 2 movimentos, igual eu fiz com o nadador lá agora.
para cada posição, ó, eu vou unir os pontos e ver aonde que vai ser a trajetória dele, ó. Então tá ali, segunda posição é aqui, terceira posição aqui, e eu teria ali então agora, ó, uma trajetória parabólica, tá certo? Bom, a velocidade nós vamos ver daqui a pouco como que determina. Tá? Eu posso fazer aquele mesmo esquema que eu fiz para o nadador, em cada ponto. Aqui, ó, o movimento da bala de canhão, que antes era analisada dessa maneira, utilizando lá a física aristotélica, né, onde eu dividi o movimento da bala de canhão em 3 partes, reta, circular e reta. Galileu faz uma análise diferente. Então vamos pegar lá a bala de canhão, primeiro imaginando que eu dou um tiro e que não exista gravidade. Então eu vou ter um movimento lá, ó, uniforme. Tá certo? Então a trajetória dela seria uma trajetória retilínea, se não houvesse campo gravitacional. Agora, com campo gravitacional, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo que ela vai para frente, ela vai sofrer uma queda. Então tá ali, ó, primeira posição. Segunda posição, ela andou para frente, mas ao mesmo tempo caiu. Andou para frente, caiu. Andou para frente, caiu. A queda é um movimento uniformemente acelerado. Então eu teria que, depois de completado o movimento, eu teria então uma trajetória parabólica final. Tá certo? Então, ó, se eu ligo todos esses pontos, eu tenho aí a minha trajetória final. Vamos analisar então a velocidade agora, ponto a ponto, como né? De uma forma mais detalhada. Aí, ó, eu tenho então o que está em azul nesse diagrama é a velocidade resultante da bala de canhão. Em vermelho é a componente vertical, em azul, em verde, desculpa, é a componente horizontal. Repara aqui embaixo, ó, que a componente horizontal dela ela é constante em todos os pontos, né? Já na vertical, ó, se você pegar na subida, a velocidade vai diminuindo, na descida ela vai aumentando. Então, se eu represento ponto a ponto aqui, ó, eu posso descobrir a velocidade em cada momento. Aí eu tenho um detalhamento lá do ponto mais alto, né? Repara, ó, que esse vetor Vx aqui, ó, ele não muda ao longo da trajetória, supondo, claro, que os efeitos da resistência do ar são muito pequenos, tá bom? Então, no ponto mais alto, a bala de canhão. Eu agora vou deixar aqui, então, um exercício resolvido. Olha com calma,
para em cada slide, anota os dados e vão ver a resolução aí em etapas, tá certo? Olha com cuidado e procura tirar as que tiver. Então esse aqui é o primeiro. Segunda pergunta. Quarta. Quinta. Sexta e sétima. Ok? E agora, deixar uma sequência de exercícios. Esse primeiro aí é sobre a travessia do rio, aquela situação que nós vimos do rio ideal, onde a velocidade da água é a mesma em todos os pontos. Esse segundo problema é sobre um avião que está se movimentando numa região onde tem vento. O terceiro problema é sobre lançamento horizontal. Quarto problema, sobre a análise do movimento de queda de uma moeda dentro de um ônibus. Quinto problema, também sobre lançamento horizontal. Esse daqui é bem interessante. Último, análise aí de um gráfico com 5 afirmativas. Um grande abraço para você e até o próximo encontro.